Buenas tardes, nuestro tema é antimoníacos. Os integrantes são Andressa, Camila, Diogo, Matheus, Nayara, Natália, Paula, Thalita, Tainara e Willy. Os medicamentos antimoníacos são fármacos que se utilizam para tratar as psicoses, que são um grupo de transtornos psiquiátricos que provocam dificuldades para distinguir o que se criou em mente mesmo de lo real. Os sintomas relacionados com as psicoses incluem delírios e alucinações. Este medicamento se é utilizado desde a década de 1950 e se pode dividir em dois tipos: os típicos de primeira geração e os atípicos de segunda geração. Funciona inibindo um receptor de um neurotransmissor chamado dopamina, que está relacionado com o mecanismo de recompensa, o controle de movimento, aprendizagem, ânimo, as emoções, cognições e a memória. Também pode tratar outros transtornos, ademais de esquizofrenia, transtorno delirante, psicótico breve e psicótico pós-parto, como é o transtorno bipolar, do estado de ânimo e o transtorno depressivo. Alguns exemplos antipsicóticos são clopramazina, haloperidol, tioridazina, que formam parte de los típicos, clozapina, olazapina, risperidona, quetiapina, já formam parte de los atípicos. Adelante. Características principais dos fármacos antipsicóticos. Os antipsicóticos se dividem em antipsicóticos típicos da primeira geração e antipsicóticos atípicos da segunda geração. Os antipsicóticos de primeira geração apresentam características de bloqueio do receptor da dopamina e podem desencadenar efeitos adversos relacionados com a cognição e os movimentos extrapiramidais, como distonia, transtornos neurológicos, contrações involuntárias e temblores. A subdivisão de potência alta, intermédia e baixa, é dizer, quanto maior é a potência, maior é a sintonização do receptor da dopamina. A perfazina é o fármaco antipsicótico e anticolinérgico em destaque. Adelante. Antipsicótico da segunda geração. Apresenta um bloqueio seletivo do receptor da dopamina em comparação com os antipsicóticos da primeira geração. Uma maior conexão e união aos receptores serotoninérgicos, favorecendo o mecanismo de ação dos antipsicóticos. A redução da possibilidade de efeitos adversos da cognição e os efeitos extrapiramidais, ao ser um transtorno neurológico involucrado em el tono e la postura, que genera distonia. Em alguns casos, transtorno neurológico e contrações involuntárias, reduzem os sintomas negativos, são mais efetivos, têm uma incidência que assinala a probabilidade de efeitos que generam movimentos involuntários, alterações neuromusculares e síndromes metabólicas. Há alguns medicamentos destacados, como clozapina, clozapina. Adelante. Principais fármacos que representam ao grupo. Classificação. Antipsicóticos típicos. Bloqueiam os receptores dopaminérgicos, bloqueando estes receptores melhora os sintomas psicóticos positivos. Tiene um maior efeito em controle de los sintomas positivos e uma maior frequência de efeitos extrapiramidais. Acá alguns exemplos desses fármacos, como clorpromazina, haloperidol, levomepromazina. Adelante. Antipsicóticos atípicos. Bloqueiam os receptores dopaminérgicos para o controle dos sintomas positivos e os receptores serotoninérgicos.
para o controle do sintoma negativo, apresentando uma eficácia mais ampla em comparação com os típicos, já que atuam tanto sobre sintomas positivos como os negativos. Acá também alguns fármacos, como clozapina, quetiapina e la risperidona. Adelante. Bueno, yo voy a hablar sobre las características del paciente. El paciente tiene 18 años, manifestación de comportamiento de aislamiento social y desconfianza hacia familiares cercanos y amigos. História personal: vive com seus padres e 2 irmãos no Nordeste. Apresentava vida tranquila, tinha um trabalho como comerciante. O paciente tinha boas relações interpersonais, hasta empezar a manifestar cambios de comportamento e agressividade no trabalho. História familiar: há casos na família de matrimônios consanguíneos. Os familiares mostram cambios de comportamento, como crises da lapofilia, agitação psicomotora e atividade delirante. Há diagnóstico de esquizofrenia na família. Como podemos ver na história do paciente, o fator hereditário é importante, já que houve matrimônios consanguíneos. E há pessoas na família com transtornos mentais e esquizofrenia. É importante analisar o câmbio de comportamento do paciente. Adelante. Acá temos sinais e sintomas. Há 2 tipos de síntomas na esquizofrenia, como positivo e negativo. Los positivo é quando o paciente apresenta sintomas iniciais como delírio e alucinações. E negativo é quando a enfermidade deixa sequelas como isolamento social e as próprias agressões, como mudança de comportamento, câmbio de comportamento. Mirar fixamente e reportar confusão de pensamentos e sentimentos, né? O paciente está apresentando pensamentos confusos e desordenados. Mostrou uma diminuição em desempenho escolar e social. Em esta etapa, o paciente já não quer estar em contato com outras pessoas. Discursos baseados em estranhos delírios. Sucede quando o paciente crê que está insertando ou retirando pensamentos de si, como se alguém los estuviera controlado. Refiere em dose e la persecução de vícios, escute vozes de alucinantes, reações agressivas e dificuldade para evocar recuerdos. Adelante. O diagnóstico. O paciente apresentou uma enfermidade mental crônica e incapacitante, a esquizofrenia. O psiquiatra hace o diagnóstico da enfermidade basando-se em los signos e sintomas, pero se pode utilizar outras formas para confirmar o diagnóstico que suelen servir para descartar outras enfermidades. Então, o diagnóstico é basicamente por los signos e sintomas. Os outros métodos implicam descartar outros transtornos de saúde mental e determinar que os sintomas não se devem ao abuso de substâncias, medicamentos ou afecções, como a exploração física, que também é uma parte que pode ser como extra para o diagnóstico, e análise de pruebas de detecção, que também serve para detectar o consumo de álcool e drogas. Também a evaluação psiquiátrica, que é um método que o médico ou profissional na saúde mental controla o estado mental por meio de la observação de uma aparência e o comportamento, e a indagação sobre pensamentos, estados de ânimo, delírios, alucinações, consumo de substâncias e possibilidade de violência e suicídio. Também se conversa sobre os antecedentes personais e familiares. E os critérios de diagnóstico para a esquizofrenia se utiliza médico ou profissional em saúde mental que pode aplicar os critérios estabelecidos em Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é publicado por a Associação Estudantil de Psiquiatria. Farmacologia doses.
Em este caso, foi usado alguns fármacos. A princípio, os fármacos mais utilizados são antipsicóticos atípicos a curto prazo, como risperidona por via oral, em doses de 6 miligramas por dia, e clonazepam por via oral, a uma dose de 2 miligramas por dia. Da segunda consulta, o médico consultou, o médico prescreveu para o paciente palmitato de paliperidona de 150 miligramas intramuscular. Depois de 8 dias, se aplicou a segunda dose de palmitato de paliperidona de 100 miligramas e depois de 30 dias se aplicou a terceira dose de palmitato de paliperidona de 75 miligramas. Acá temos algumas imagens dos medicamentos utilizados no tratamento. Justificação da farmacologia. Em el presente caso clínico, se descobriu que o paciente, em seu primeiro episódio psicótico, foi medicado com um antipsicótico atípico risperidona, pero o paciente não cumpriu com a terapia oral. Se propôs a aplicação do palmitato de paliperidona, que reaccionou favoravelmente, mostrando grandes melhoras em outono afetivo, com cadena de pensamento mantendo-se estável a partir dos 36 meses. Este fármaco se pode utilizar de forma segura em monoterapia desde o primeiro episódio, porque apesar da disponibilidade de tratamentos eficazes para a esquizofrenia, as recaídas e as exacerbações agudas são bastante frequentes, pero com o uso desses antipsicóticos de ação prolongada, palmitato de paliperidona não hubo recaídas. Adelante. La paliperidona é um metabolito ativo de la risperidona, um antipsicótico atípico que se une a vários receptores diferentes, interrompendo o sinal transmitido entre as células cerebrais. Atua principalmente bloqueando os receptores de los neurotransmissores dopamina e 5-hidroxitriptamina, serotonina, que intervêm em la esquizofrenia. Ao bloquear estes receptores, a paliperidona ajuda a normalizar a atividade cerebral e a reduzir os sintomas psicóticos. A atividade terapêutica do fármaco na esquizofrenia está mediada por uma combinação de antagonismo do receptor dopaminérgico tipo 2 e serotoninérgico tipo 2. A ação terapêutica do fármaco, em este caso clínico, se iniciou ao 8º dia. Acá estão nossas referências, graças por sua atenção.